todos os povos, aos povos pagãos. Para a gente entender a importância desta festa de hoje, nós temos que entender, em primeiro lugar, que Jesus veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Então veio em primeiro lugar para os seus, os judeus, o povo da antiga aliança, o povo que esperava no Senhor, o povo que esperava o Messias, o povo que esperava o Salvador, o povo que foi preparado para isso, pelos profetas, pelos patriarcas, pelos sábios de Israel. O Antigo Testamento prepara a vinda de Cristo. O Antigo Testamento prepara esse momento justamente. Mas, como nós vimos aqui na reação de Herodes, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e do povo de Jerusalém, eles não o acolheram, eles não o receberam. Estranhamente, o povo que deveria se alegrar, povo que deveria, nesse momento, encher-se de alegria, de júbilo, eles ficaram espantados, eles ficaram perturbados, é a palavra que o evangelista usa, perturbados com a notícia de que tinha nascido o rei. Ficaram perturbados. E não só não acolhem Jesus nesse momento, como em todos os momentos da vida de Cristo. Jesus, ele é rejeitado pelo seu povo, em primeiro lugar. É o seu povo que crucifica ele, é o seu povo que rejeita ele até o fim. Rejeita no seu nascimento, rejeita na sua vida pública, rejeita até a morte, inclusive mandando ele para a morte, mandando ele para a sentença capital. Então, o povo que deveria esperar, ou que esperava, no momento que ele chega, não querem, rejeitam, desprezam o Senhor, ficam perturbados, ficam espantados com esta notícia. Ao invés deles se alegrarem com a notícia, eles ficam perturbados com a notícia. E então, Deus, que sempre tira um bem de todo o mal que acontece, Deus que tem poder para tirar o bem até do mal, Ele então tira um grande bem deste mal, que é a rejeição do povo a Jesus. Ele então estende a salvação a todos os povos. Ele então estende a salvação para os pagãos. Não é só mais para os judeus, mas agora é para todos os povos, representados nos reis magos. Os reis magos representam os povos pagãos que vêm até Jesus, que vêm até o Evangelho, essa boa notícia, vêm receber esta boa notícia, vêm receber este Evangelho da salvação. Os três reis magos. Nós vemos claramente aqui no Evangelho, de um lado nós temos o palácio, a corte do rei, o rei que representa, digamos assim, que representa a liderança política de Israel, os sumos sacerdotes e os mestres da lei que representam a liderança religiosa de Israel, o povo de Jerusalém, desta cidade de Davi, essa cidade querida por Deus, cidade querida por todo o povo de Deus, inclusive. Nós vemos de um lado todo este povo, na sua opulência, na sua lógica, se fecharem para este menino que acaba de nascer. Sabemos que Herodes manda matar todas as crianças para atingir este rei que tinha nascido, porque os magos não voltam por Jerusalém para dar a notícia ao rei. Avisados em sonho para passarem por outro lugar, eles passam e voltam para sua casa. Então Herodes
vendo que os reis não passam para dizer onde estava este rei, que ele não queria adorar, mas ele queria matar, eliminar, então manda matar todas as crianças. São santos inocentes que morrem por Jesus Cristo, que morrem no lugar de Jesus Cristo aqui nesta circunstância. Então Herodes manda matar Jesus. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei mandam matar Jesus. Lá na frente, nós já falamos, nós vamos ver este povo mandar matar Jesus. Crucificam. Ele merece a morte. Ele se fez filho de Deus. O povo de Jerusalém manda matar Jesus. Gritam em coro: crucifica-o, crucifica-o. Nós lemos todos os anos na Semana Santa. Então nós temos de um lado este povo, para o qual o Senhor veio em primeiro lugar e que rejeita o Senhor, e que não acolhe o Senhor, e que despreza o Senhor, e que se afasta de Deus, que não desce da sua riqueza, que não se despoja da sua riqueza, da sua lógica, dos seus pensamentos, do seu estilo de vida, não querem desfazer-se de nada, estão confortáveis com esse estilo de vida, não precisam de um Salvador. Podemos resumir assim: este povo que constata, nós não precisamos de um Salvador, estamos bem assim. Claro que eles precisam, e de repente são os que mais precisam, mas rejeitam o Salvador. E de outro lado, nós temos então este cenário do presépio finalmente se concluindo com a figura dos reis magos. O cenário do presépio, a pobreza, a pequenez, a simplicidade de um Deus que é rei de todo o universo, que é o Senhor de todas as coisas e que está na manjedoura, junto com Maria e José, que representam o resto de Israel. Não aquele Israel do rei Herodes, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, mas o resto de Israel, aquele resto que ainda crê em Deus, que espera em Deus, aquele resto que se mantém piedoso, aquele resto de Israel que ainda obedecem os mandamentos, representados em Maria e José. Nós temos os pastores, aquele povo simples, humilde, mas pecador, que precisa de Salvador, que precisam de salvação, porque estão no pecado, porque estão na miséria, e que precisam de Salvador e querem um Salvador, e se alegram com o nascimento do Salvador. E agora os reis, que representa todo o povo conhecido da época, o povo pagão, que também deixa a sua riqueza, deixa os seus palácios, a sua corte, para fazer um longo caminho para chegar até o Salvador. E se apresentam diante dele, adoram o Senhor, se entregam a ele, se submetem a ele, deixando o paganismo, as religiões erradas, seus deuses falsos, a sua falsa fé, a sua falsa doutrina, para se submeterem ao verdadeiro Deus. Então o cenário está montado, cenário que agrada a Deus. Nós vemos no presépio pessoas piedosas, humildes, simples, que esperam um Salvador porque são pecadores, que esperam um Salvador porque querem abandonar os deuses falsos para se submeterem ao Deus verdadeiro, para acolherem com alegria. Veja, enquanto Jerusalém fica perturbada, os reis se alegram, como os pastores se alegram, como os anjos se alegram, como também Maria e José se alegram. Então está aqui o cenário que agrada a Deus. De que lado você está? De que lado nós estamos? É a pergunta fundamental. Veja, de um lado existe religião, mas não existe fé. De outro lado, nós temos religião unida à verdadeira fé. A religião que salva, a religião que muda a vida, a religião, que anuncia o Evangelho, que apresenta a alegria do Evangelho, está aqui. De qual lado você está? Do lado das pessoas que vivem de aparências,
que professam uma fé com a boca, mas o coração só tem maldade e falsidade, como diz Jesus, falando dos fariseus, falando dessa gente, ou do lado das pessoas que têm a fé no coração e por isso professam a fé com os lábios. Nós queremos estar do lado dessas pessoas que encontraram o Salvador, que aceitaram o Salvador, que adoram o Salvador. Mesmo ele estando no presépio, mesmo ele estando desvestido da sua glória, embora seja glorioso, ele se desveste da sua glória e se reveste de pequenez, de pobreza. Mesmo assim, eles oferecem os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Veja, não sei se vocês já pensaram nisso, mas estes reis, quando eles chegam neste cenário apontado pela estrela, eles poderiam ter se decepcionado. Cadê o rei? Cadê a corte deste rei? Cadê o palácio deste rei? Vamos embora. Isso não pode ser rei. Não tem como ser este um rei. E, no entanto, eles não questionam. Ao ver o menino com a sua mãe, apresentam os seus presentes, depois de uma adoração sincera, apresentam os seus presentes. Ouro, revelando que este menino é rei. Este menino que está aqui, nesta manjedoura, do lado de animais, pastores e um casal simples de Israel, este menino é rei. O ouro representa a realeza deste menino. Este menino é Deus. O incenso representa a divindade deste menino. E a mirra, que revela que este Deus menino irá morrer por todos nós, porque ele é o Salvador. Ele é rei, ele é Deus, ele é o nosso Salvador. Eles não vão embora, eles se ajoelham, adoram, se submetem, se rendem a esta verdade de que Deus também se revela, de que Deus se manifesta nas coisas pequenas, nas coisas simples, com grande poder, com grande eficácia. Ele se revela nisso. Eles se rebaixam, abandonam a sua riqueza falsa e assumem e se apropriam, tomam posse da riqueza verdadeira. Deixam ali os seus presentes e vão embora com o maior presente que esta terra já pôde ver: o próprio Filho de Deus feito homem para nós. Lembremos o Natal: nasceu para vós um Salvador. Para nós nasceu um Salvador, o maior presente da nossa vida. Esse presente que Deus nos dá. Qual é o presente que você dá a Ele? Qual é o presente que você quer dar para Jesus neste ano, que estamos praticamente iniciando? Qual é o presente que você quer dar a Jesus? E aqui eu concluo a nossa reflexão. Com certeza, Deus não quer o seu carro, a sua casa, as suas terras. Deus não quer o seu dízimo. Deus não quer o seu gado, as suas ofertas. Deus não quer isso. Deus quer um coração sincero, contrito. É isso que agrada a Deus. Não agrada a Deus o sangue dos novilhos. Não agrada a Deus a gordura dos bodes, dos carneiros, porque é tudo dele. Já é dele. Toda a riqueza, todas as coisas que existem nesse mundo é de Deus. São de Deus. O que agrada a Deus é a nossa pequenez. O que agrada a Deus é o nosso coração sincero, o nosso coração humilde, o nosso coração pequeno diante de Deus, reconhecendo que nós somos pequenos e precisamos de um Salvador. Nós somos pobres e precisamos ser enriquecidos por este Deus. É isso que agrada a Deus. Então dê o seu coração para Jesus,
Dê a sua vida para Jesus. Dê a sua alma para Jesus. Estamos acostumados a ver pessoas darem a alma para o diabo, para o mundo. E quando a gente fala da alma, nós estamos falando de dar todas as energias, todas as potências, toda a força para os projetos deste mundo. Mas quando nós vemos uma pessoa dar a sua vida para Deus, nós vemos tudo se transformar ao seu redor. Por isso nós não nos esquecemos dos santos que deram a vida para Jesus. São Francisco, gosto sempre de lembrar dele, e no momento como esse, São Francisco nos ajuda muito. Ele deu tudo, seus bens, suas riquezas, seus títulos que poderia ter, seu prestígio, deu tudo, mas antes disso ele deu o seu coração. E por que deu o seu coração? Deu tudo para Deus. E se não tivesse dado o coração, mas tivesse dado tudo, tudo aquilo seria nada, tudo aquilo seria rejeitado e desprezado por Deus, porque o que Deus quer é o nosso coração. Dê o seu coração como um presente para Deus. Você pode dizer, mas não é nada. Então diga como Santa Teresinha, eu te dou o meu nada. Só tenho nada, então toma o meu nada e faz do meu nada amor. Faz do meu nada amor. Diga como Santa Teresinha, Senhor, eu não tenho nada para te dar. Então eu te dou o meu nada. Faz do meu nada amor. Dê o que você tem para Deus, seu coração, a sua vida, seus pensamentos, sua alma. Ofereça tudo para Jesus, sua vida, sua família, seu trabalho, seus dons, suas energias, tudo. Dê para Jesus, porque em troca Ele te dará Ele mesmo, que supera infinitamente o que você deu a Ele, que é totalmente desproporcional, mas Ele dá Ele mesmo para você. Enquanto você dá você mesmo a Ele, mesmo considerando que você mesmo não é nada, Ele te dá tudo, que é Ele mesmo, que é o grande tesouro, o grande bem de todo o universo, do mundo visível, do mundo invisível. Ele é o grande bem, a grande riqueza, o grande presente que Deus nos dá. Dê o seu coração para Jesus e Ele dará a vida dele para você em troca. Você sairá muito mais rico, você sairá muito mais cheio de bens do que quando você chegou diante dele. Esses reis deixaram ali os seus presentes e levaram para casa o grande tesouro do universo, do céu, da terra, do mundo visível e invisível. Dê a sua vida para Jesus. Este é o presente que Ele pede de você neste ano. E agora, para concluir mesmo, quando nós celebramos o Dia dos Santos Reis, a manifestação do Senhor, nós celebramos essa realidade também da evangelização. Deus quer que todos os povos estejam aos seus pés, que todos os povos se salvem. Aí entra o nosso apostolado, entra a nossa missão. Hoje nós somos esta estrela que deve apontar o caminho para o presépio. Onde está Jesus? As pessoas vão ver onde está Jesus olhando para você, ou devem ver Jesus, onde está Jesus olhando para você. Seja essa estrela, seja este luzeiro, aponte o caminho para o presépio, para a manjedoura, para a Eucaristia, para a cruz, onde o Senhor está, na palavra, na igreja, na comunidade. Seja aquele que aponta o caminho para a salvação. Nós queremos pedir a Jesus que nos use como seus instrumentos, instrumentos imperfeitos, mas instrumentos que Ele pode usar conforme a sua vontade para levar o evangelho da salvação a todos os povos. Louvado seja